Você aí tá com dificuldade para entender a crise econômica de 2008? Aquela que aconteceu lá nos Estados Unidos? Essa crise é bem chatinha, mas o tio Toby vai descomplicá-la para você agora. Fala galera, tio Toby na área, chegando aí com mais um vídeo pro canal. Olha aí, hein? Esse é um vídeo muito especial, o meu primeiro vídeo aqui no YouTube depois de um ano de vida, com mais de 1000 inscritos. Então, mais uma vez, eu queria agradecer aí, ó, a todos que se inscreveram e todos aqueles que assistem o meu canal, ó. Muito obrigado, valeu mesmo. Nesse vídeo também eu quero mandar um grande salve aí para os alunos do professor André Dantas. Eles me pediram para fazer esse vídeo porque estava um pouco complicado entender isso aí. O professor André Dantas, um grande amigo meu, professor de geografia, e também mandar um beijo carinhoso aí para todos os meus alunos e para você que está assistindo esse vídeo nesse momento, hein? Tamo junto. Para entender a crise econômica de 2008, nós vamos fazer algumas generalizações. Entenda que você não é economista, portanto não precisa entender de todos os detalhes. Você está no ensino fundamental ou no ensino médio, então basta entender o geralzão que já tá bom demais para passar na prova e acertar a questão no vestibular, caso seja esse o seu objetivo. Mas antes de entrar na crise propriamente dita, eu tenho que explicar 3 coisinhas que você tem que entender muito bem. A primeira, o que é uma crise econômica? Eu tenho certeza que se você já assistiu isso em um jornal, você não entendeu porcaria nenhuma, porque eles explicaram de forma tão complexa que ficou difícil para você, né? Eles falaram de bolsa de valores, falaram de capitais voláteis, capital especulativo e você não entendeu nada. Pois muito bem, vamos simplificar. Crise econômica significa nada mais nada menos do que o povo sem dinheiro para comprar. E quando o povo não tem dinheiro para comprar, o comércio não vende, a indústria não produz e não se extrai matéria-prima. O que significa que todo esse setor produtivo vai demitir as pessoas. Pessoas sem emprego, sem salário, sem dinheiro para comprar. A economia de um país trava. Viu como é que é fácil? Crise econômica, então, pessoas sem dinheiro para consumir. Só isso. Bom, segunda coisa que eu quero que você entenda. Como uma crise econômica que nasce em um país pode afetar o mundo inteiro? Claro que isso só vai acontecer se essa crise nasceu em um país importante. Estados Unidos, países da Europa, China, Japão ou até mesmo o Brasil. Se essa crise nascer em um país de pouca relevância, sei lá, o Haiti ou de repente o Paraguai, você não vai ter aí essa crise afetando outros países. Mas, tio Toby, por que uma crise local pode se tornar internacional? Por causa da globalização financeira. Um país como os Estados Unidos, que é o nosso estudo de hoje, que é o país mais consumista do planeta, entra em crise, significa que a população para de comprar. Só que os americanos não consomem apenas produtos americanos, eles também consomem produtos brasileiros, japoneses, europeus, chineses. E se os americanos param de comprar, todos esses países vão parar de produzir, demitindo seus funcionários. Vou pegar um exemplo prático. O Brasil, por exemplo, o que ele vende para os Estados Unidos? Vamos pegar um produto muito importante do Brasil, o café, por exemplo. O Brasil vende café para os Estados Unidos. Se os americanos estão em crise, eles não compram o café brasileiro. Logo, toda a indústria do café no Brasil vai ter prejuízo, vai demitir trabalhadores. Esses trabalhadores não vão comprar produtos dentro do Brasil, gerando uma crise também aqui no Brasil. Então, quando um país importante entra em crise, ele para de comprar de outros países e por isso o mundo inteiro entra em crise. Deu para entender? Terceira coisa muito importante. Taxa de juros. O que são juros? Juros é uma espécie de aluguel do dinheiro. Como assim aluguel? Vamos imaginar que eu quero comprar um carro e esse carro custa 30 mil reais. E eu não tenho esse dinheiro, mas eu preciso ou simplesmente quero comprar o carro. Então onde eu vou? Eu vou a um banco e peço esses 30 mil. Mas olha só, eu vou pagar esses 30 mil não de uma única vez. Eu vou pagar ele ao longo de 3 anos, então 36 meses. O banco, será que ele vai querer receber só os 30 mil? Que lógica é essa? Como é que eu pego 30 mil e pago 30 ainda parcelado? Não há vantagem nisso. Por isso, o banco me aluga o dinheiro, os 30 mil. Vamos imaginar que a taxa de juros ao longo desses 36 meses seja de 50%. Quanto é 50% de 30 mil? 15 mil. Portanto, eu vou devolver ao banco os 30 mil que eu peguei, mais
15 mil, ou seja, 50%, como uma espécie de aluguel. Então a taxa de juros é o aluguel do dinheiro. Sendo assim, quando a taxa de juros é baixinha, vale muito a pena você pegar dinheiro, porque você vai pagar pouquinho para o banco, é como se o aluguel tivesse barato. Agora, se a taxa de juros for muito alta, aí não vale a pena, porque você vai ter que dar muito dinheiro para o banco e isso não é legal para você. Deu para entender então aí esses três aspectos? Então agora, sem mais delongas, vamos direto para a crise econômica de 2008. Olha só, é importante você entender que, embora a crise seja de 2008, nenhuma crise econômica começa assim, no estalar de dedos, do dia para a noite. Essa crise ela se arrasta pelo menos desde o início do século XXI, ou seja, lá nos anos 2000. Basicamente, a crise econômica nos Estados Unidos tem quatro grandes motivos, quatro antecedentes. São eles: o primeiro, a crise das empresas ligadas à internet, as chamadas empresas.com, lá nos anos 2000. Depois nós temos os atentados do 11 de setembro, lá em 2001. Posteriormente a isso, tivemos as guerras do Iraque e do Afeganistão e, somado a isso tudo, tivemos uma taxa de juros muito baixa nos Estados Unidos, o que significa que se a taxa de juros está baixinha, todo mundo quer pegar dinheiro emprestado. Você vai ver que no final das contas isso gera inflação e não foi algo muito legal. Bom, tio Toby, então significa que para entender a crise eu tenho que entender todos esses antecedentes para minha prova? Não precisa, basta saber que eles existem, porque você não é economista, você está no ensino fundamental ou no ensino médio. Então, se você entender basicamente que existiram antecedentes, para mim já tá bom demais e eu tenho certeza que você vai mandar bem. A crise dos Estados Unidos vai ter o seu auge no ano de 2008 e essa crise também é chamada da crise das hipotecas subprimes. Vamos entender o que isso significa. A crise ela vai começar no setor imobiliário. Por que, tio Toby? Por que no setor imobiliário? É muito simples. Vamos imaginar o seguinte: se a taxa de juros está baixa, os americanos começaram a pegar muito dinheiro emprestado com os bancos. Para fazer o quê? Para comprar todo tipo de coisa. Mas uma coisa muito importante que todo mundo sonha em comprar é um imóvel. Aí você já deve estar falando: ô tio Toby, eu não sonho em comprar imóvel não. É porque você ainda não é adulto, você é criança ou adolescente. Mas um dia você vai querer comprar uma casa, você pode ter certeza. Por isso, os americanos começaram a pegar muito dinheiro para comprar imóveis, casas ou apartamentos. No entanto, pessoal, casas custam muito caro. Vamos imaginar uma casa nos Estados Unidos no valor de 300 mil dólares. Olha, é muito dinheiro. Vamos imaginar então que você chega lá no banco e quer pegar 300 mil dólares emprestado. Você acha que o banco vai te emprestar? Você acha? É claro que não. O banco não vai te emprestar 300 mil dólares assim do nada, por um simples motivo, porque esse banco não te conhece. Você aí emprestaria 300 mil dólares para alguém que você nunca viu? Por isso que antes de te emprestar dinheiro, o banco precisa te conhecer. Basicamente, ele vai fazer uma entrevista com você, ele vai perguntar onde você mora, quantos anos você tem, se você é casado, se você tem filhos, qual é o seu emprego, quanto você ganha. Depois de responder todo esse questionário, o banco vai pedir para você comprovar as informações que você disse ali para ele. Então ele vai pedir o seu contra-cheque, sua carteira de trabalho, sua certidão de casamento, comprovante de residência para comprovar aquelas informações. E quando ele vê que você sim é uma pessoa que tem emprego, que tem responsabilidade, que você principalmente tem condições de pagar aquele empréstimo, o banco vai te emprestar os 300 mil e você vai comprar a sua casa. E vai ser justamente aí que o banco, agora que ele te conhece intimamente, vai te dar um apelido carinhoso. O banco vai te chamar de Prime. Então, grava aí, anota no seu caderno. Prime é o apelido carinhoso que os bancos americanos dão aos bons pagadores, aquelas pessoas que têm sim condições de pagar os seus empréstimos. Com aqueles 300 mil que você pegou, você vai lá e compra a sua casa. Então agora você está todo feliz porque você tem uma casa, certo? Errado, você não tem casa nenhuma. Essa casa, na verdade, é do banco, porque foi ele que te emprestou o dinheiro para você comprar. Mas, tio Toby, quem mora na casa sou eu, como é que a casa é do banco? Pois muito bem, a sua casa gerou um documento. Esse documento, chamado de hipoteca, está nas mãos do banco. Na verdade, o dono da casa é o banco e não você. Quando você quitar a casa, aí sim, você pode rasgar a hipoteca e a casa é
definitivamente sua. Então perceba, para emprestar dinheiro para uma pessoa comprar uma casa, o banco precisa conhecer você e vai te emprestar se você for Prime. Mas a grande questão é que emprestar dinheiro para comprar casas é um investimento super seguro. E por quê? O valor das casas tende sempre a subir. Você que está assistindo esse vídeo, pergunta para o seu pai ou para sua mãe quanto custou o imóvel que vocês moram. Você vai perceber que o valor que o seu pai pagou é mais baixo do que o valor que o imóvel está valendo hoje, porque imóveis tendem sempre a subir o seu valor. Portanto, é um negócio super lucrativo e seguro para o banco, porque se você não pagar a sua hipoteca, o seu empréstimo, o que o banco faz? O banco te expulsa da casa, pega a casa de volta e vende por um valor mais alto. Por isso que o negócio é seguro. Não pagou? Eu tenho a casa como garantia. O problema é que, como o banco é ganancioso, lá nos Estados Unidos, os bancos começaram a emprestar dinheiro para pessoas que não comprovavam renda, que muitas das vezes não tinham emprego. E nós vamos chamar essas pessoas de subprime. Então, Primes são as pessoas que têm condições de pagar os seus empréstimos e subprimes, pessoas que não têm. Foi justamente aí o grande erro dos bancos, emprestar dinheiro para pessoas que não podiam pagar. E aí você deve estar pensando, mas Tobi, que loucura é essa? Como é que o banco empresta dinheiro para pessoas que não têm condições de pagar? Muito simples, são 3 motivos. O primeiro é que a taxa de juros estava muito baixa. O segundo motivo é que negócios imobiliários são super seguros. Não paga a casa, o banco toma e vende mais caro. E o terceiro motivo é só a ganância dos bancos mesmo. Como não tinham mais clientes primes, eles já tinham se esgotado no mercado, eles começaram a vender para qualquer um, para os subprimes. Mas é exatamente aí que gerou um grande caos no sistema imobiliário, porque se agora o banco está emprestando dinheiro para primes e para subprimes, ou seja, para todo mundo, tá todo mundo comprando imóveis e na lei da oferta e da procura, se a procura por imóveis é muito grande e a disponibilidade é pequena, o preço vai sempre subir. O preço dos imóveis nos Estados Unidos chegaram a um nível alarmante, os imóveis ficaram caros demais. E isso acabou gerando o que nós chamamos de bolha imobiliária, ou seja, os imóveis valendo um preço que é muito acima daquilo que de fato eles valem. Mas todo o problema vai acontecer quando o governo dos Estados Unidos, principalmente o Banco Central Americano, o famoso Fed, resolveu aumentar a taxa de juros. Olha o problema, quando o governo americano sobe a taxa de juros, o valor dos financiamentos também vai subir. Logo, as pessoas não vão ter dinheiro para pagar as suas hipotecas. E quais pessoas vocês acham que não vão conseguir pagar? Os primes ou os subprimes? É claro que são os subprimes, que não têm emprego, ou que têm empregos com baixa remuneração, ou simplesmente que são irresponsáveis mesmo. Essas pessoas não vão conseguir pagar as suas hipotecas. E aí você deve estar pensando, tio Tobi, nenhum problema, o negócio é seguro, então manda as pessoas embora e pega as casas de volta. Mas é exatamente aí a questão, porque o banco emprestou bilhões de dólares para essas pessoas, para milhares, para milhões de pessoas, e essas pessoas não pagaram. O banco então pegou todas essas casas de volta. E aí, mais uma vez, entra a lei da oferta e da procura. Nós temos agora o banco cheio de casa para vender e poucas pessoas para poder comprar. O que você acha que aconteceu com o preço das casas? Aquele preço artificial que estava muito alto começou a cair, até chegar a valores muito baixos. Podemos dizer que a bolha imobiliária americana estourou. O banco que emprestou bilhões, agora na verdade tem um monte de hipotecas sem nenhum valor, porque as casas não valem praticamente nada. O que você acha que aconteceu com os bancos? Os bancos faliram. E quando os bancos vão à falência, podemos citar aí o Lehman Brothers, um dos maiores bancos americanos e um dos mais antigos, mais tradicionais. Quando um banco vai à falência, começa a faltar dinheiro no mercado, porque as pessoas não vão poder mais pegar empréstimo para comprar, para consumir. E aí começa aquela onda de demissões que eu falei lá no início do vídeo, o que significa que a economia americana travou, começando pelo setor imobiliário. Uma vez que os americanos pararam de consumir, eles pararam de comprar produtos de vários países do mundo, toda a economia mundial travou.
Tá aí a crise econômica de 2008. Uma crise que começa na ganância dos banqueiros americanos emprestando dinheiro para pessoas que não tinham condições de pagar, os famosos subprimes. A economia americana travou. Essa crise é considerada por muitos como uma das maiores crises da história do capitalismo, talvez menor apenas do que a crise econômica de 29. Mas e aí, esse vídeo te ajudou na sua revisão? Agora você está entendendo melhor o que foi a crise econômica? Então dá uma moral pro Tio Toby e se inscreve aqui no canal, é só clicar bem aqui, ó, vai aparecer aqui a logo do meu canal, clica aqui e se inscreve. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aí o seu joinha, clica aí nesse joinha e sapeca o dedo aí nas notificações, ativa essas notificações para que você receba todos os vídeos. Galera, eu espero ter ajudado vocês, vamos aí, hein? Rumo agora a 1 milhão de inscritos, já chegamos a 1000, agora 1 milhão tá facinho. Um grande beijo do Tio Toby e até o próximo vídeo.